Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, pessoal. Como a postura profissional, ela te ajuda a aumentar o seu faturamento, tá? Então, você tem que entender isso. Anderson, mas você não vai falar de matemática de colorimetria, você não vai falar, gente, são 10 lives. E eu escolhi a primeira live para a gente falar sobre postura profissional e hoje eu já te faço um convite. Eu quero te convidar para você analisar comigo se essa aula que eu vou dar para vocês hoje, se tudo que eu falo não faz sentido, se alguma coisa não vai fazer sentido, se não vai mudar alguma coisa no seu atendimento, na sua postura, como que você se vê dentro do salão, como que você atende sua cliente, como que você recebe a sua cliente, se isso você acha que não impacta no faturamento e como a cliente te vê. Tá? Essa live é para isso. Anderson, mas eu quero aprender sobre mechas. Nós vamos aprender sobre mechas. Nós vamos aprender sobre cor. Mas nós precisamos saber nos portar, nos projetar para a cliente ela gerar confiança no que a gente está falando com a cliente. É importante a gente saber técnica, importante não, a gente tem que saber técnica, a gente tem que saber sobre teoria, mas a gente tem que saber sobre postura profissional. E isso que eu falo para vocês, gente, foi de vários cursos que eu fiz, de business, de marketing, de brand, tá? Que é imagem pessoal, de curso de consultoria de imagem, e eu vou contar para vocês aqui no YouTube, aqui no Facebook e no Instagram, isso tudo que eu separei para vocês entenderem o que é uma postura profissional e como que você é visto. Eu vou contar para vocês o que aconteceu sábado aqui dentro do salão, que uma cliente me falou no lavatório sábado, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Postura profissional. O que isso é importante? Vocês já pararam para pensar que nós cabeleireiros e nós cabeleireiras, auxiliares, manicure, todas as pessoas que trabalham dentro do seu espaço, que trabalham com você dentro do salão, você já parou para entender que você é uma marca, você é um cabeleireiro e uma marca, você é uma cabeleireira e uma marca, você entende que a sua imagem gera para o outro aquela questão do outro, tipo, você, pessoa, é uma pessoa marca. Isso é muito importante você entender e você começar a ver isso para você mudar realmente o seu pensamento dentro do seu ambiente de trabalho, da onde que você faz o atendimento, não importa onde que você atende, mas você já parou para pensar que você é como uma marca? Vamos pensar em algumas marcas. Vamos dar exemplo de algumas marcas. Adidas, Nike, Chanel, vamos pensar em marcas que todo mundo já ouviu falar, já conhece. São todas as marcas que você tem que entender como que elas se posicionam no mercado para os clientes dela buscar elas. Vamos pensar em lojas de departamento, como Renner, lojas Renner, C&A. Vocês já pararam para pensar? McDonald's, não só loja, né? Mas Burger King, tudo isso, eles se posicionam de uma forma onde as pessoas tem um padrão de atendimento, onde as pessoas têm um padrão de uniforme, de cumprimentar. Eu estava viajando recente, semana passada, todas as pessoas no hotel que eu estava, eles tinham o mesmo atendimento, a mesma forma de atender. Isso é você levar a marca da sua marca, você como marca, para as pessoas que vão te ver da mesma forma que uma cliente é atendida, a outra cliente é atendida. Por que eu estou falando isso? E primeiro, o que eu não vou querer que vocês façam e eu não gosto que seja feito aqui dentro do salão? Porque as pessoas, cada profissional é uma pessoa diferente. Tem profissional que é mais tímido, tem profissional que é mais falante. Isso não é para você ser uma regra absoluta e você tem que generalizar e tudo isso que vai acontecer dentro do seu espaço, todo mundo tem que se portar da mesma forma. Não é isso. Não é para você engessar todas as pessoas da sua equipe, todas as pessoas que trabalham com você. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que postura profissional é como que você como que você passa para sua cliente. O que é isso? Anderson, você já sentou dentro do seu salão e se viu como cliente? Eu já fiz isso várias vezes. Algumas vezes eu já sentei dentro do lavatório, já deitei no lavatório, eu já sentei na cadeira como de cabeleireiro, na cadeira de recepção e observei o meu espaço como se fosse um cliente. Por que eu falo isso? Porque os clientes, quando eles entram dentro do nosso estabelecimento, eles nos observam, eles nos avaliam o tempo inteiro. Nós estamos sendo avaliados o tempo inteiro. Então, isso enquanto postura profissional é muito importante. Se você tem dentro do seu espaço manicure, você pode ter certeza que todas as clientes que estão fazendo a unha, elas estão avaliando o seu atendimento com a sua outra cliente, o seu atendimento, como que você faz um procedimento, como que você aborda, como que você conversa. Toda essa postura profissional que você tem, isso é analisado pela sua cliente. É analisado pela cliente que está na recepção, é analisado pela cliente que está fazendo unha, é analisado pelas outras clientes, tá? Ah, Anderson, mas eu nem tenho tanta cliente assim, meu salão nem é tanto assim, não tem problema. Você já muda a postura profissional justamente para você começar a conseguir aumentar o seu ticket médio. É isso que eu vou falar para vocês também. Ah, Anderson, eu não tenho tanta cliente, meu salão não é grande, meu salão é pequeno, eu não tenho que pensar muito nisso. Tem que pensar nisso, porque é isso que eu vou explicar para vocês. Vocês aumentam o preço de acordo com a postura que você se porta para a pessoa que você recebe, tá? Por que eu estou falando isso? Porque primeiro eu mostro para você, está sendo avaliado o tempo inteiro, a sua cliente te avalia o tempo inteiro, ela avalia para você a sua roupa, ela avalia o seu tom de voz, ela avalia como que você chega dentro do salão, que cara que você chega com cara de sono, com cara de pouco sono, com qual humor, como que isso... Gente, isso é um jeito tão engraçado, porque nem todo dia a gente chega bem, nem todo dia a gente está bem, mas a cliente repara, porque não é todo dia que você tem a mesma cliente. Então, é uma coisa muito engraçada isso. Deixa eu contar para vocês como que isso mudou na minha vida. Às vezes, eu vou ser bem sincero, que às vezes eu ainda chego assim com uma cara de tipo, nossa, estou extremamente cansado, e eu tento já melhorar isso rapidamente, porque a primeira cliente, ela pode vir a perceber isso, e isso sim impacta no seu atendimento, na qualidade do seu serviço, naquilo que a cliente está avaliando, principalmente se for sua primeira cliente. Quando eu era mais novo, bem mais novo de profissão, eu escolhia as piores roupas para eu trabalhar. Eu ia com as piores, com as roupas mais já manchadas, porque já manchava muito, então eu ia sempre com as piores roupas para trabalhar. Eu escolhia justamente essas roupas. E eu não me importava muito com isso. E teve uma vez que uma cliente chegou dentro do salão e ela estava agendado um horário para fazer luzes comigo, e ela chegou dentro do salão e ela virou e falou assim, falou para mim, eu estou agendada com o Anderson para fazer mechas? Eu falei, ah, sou eu. Aí ela virou e falou assim, você é o Anderson? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela, você é quem faz as mechas? Aí eu falei, sim, sou eu. Gente, eu não gosto nem de pensar o que ela pensou sobre a minha pessoa naquele momento. Porque eu realmente não estava vestido de uma forma como se eu estivesse preparado para atender, como se eu fosse um cabeleireiro que gerasse confiança, que gerasse autoridade, que fosse gerar uma experiência única na vida daquela mulher. Ela provavelmente deve ter pensado, não é possível que esse menino vai ser o cabeleireiro que vai mexer no meu cabelo. Isso aconteceu, mas não foi esse momento que mudou a minha vida para falar. Eu tenho que mudar a minha postura, o meu aparecer, a forma como que eu me porto para as pessoas, a forma como eu converso com as clientes, a forma como eu explico o procedimento, como que se eu vou ser técnico, se eu não vou ser, a forma como eu venho alinhado para dentro do salão, se eu venho com o cabelo penteado, se eu não venho, se eu deixo meu cabelo sem cortar um tempo, a cliente fala, nossa, você está precisando de cortar o cabelo. São coisas
que elas reparam porque a gente está oferecendo um serviço que é um serviço de beleza, é um serviço que você vai se oferecer o bem-estar da pessoa. E não tem como isso se agregar valor no seu serviço se você não se atenta para essas coisas. Por exemplo, teve uma cliente que virou e falou assim para mim, essa pessoa, ela foi a minha consultora de branding, tá, gente? O que é isso? Brand é tipo sua imagem pessoal. O que você vai passar, o que a sua imagem vai passar para as outras pessoas, tá? É isso. E quando eu conheci essa moça, a minha blusa na gola, ela estava levemente com um furinho. E eu, né, tudo bem, assim, vai passar. E ela foi falou, Anderson, deixa eu te falar, a primeira coisa que você tem que se atentar para as pessoas e para as pessoas, para o que você vem atendendo, para as pessoas que você está atendendo, para o profissional que você vai ser, é justamente até isso você tem que se atentar. Essa roupa não valoriza isso que você está querendo passar para suas clientes. Você tem que começar a se atentar um pouco mais a essas coisas. Depois disso, minha vida mudou. Hoje eu sou muito mais antenado à roupa que eu venho trabalhar, ao sapato que eu venho trabalhar, a como que eu estou. Tem dias que vocês mesmos podem ver que às vezes vocês falam, nossa, você está com uma carinha de cansado. Às vezes isso reflete no que a gente está passando para a pessoa. Isso é muito importante a gente se atentar nessa questão. Por que eu falo isso, gente? Porque eu recebo muitos directs e muitas mensagens, mesmo no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente recebe muitas, mas muitas mensagens mesmo. E o que acontece? As mensagens é sempre assim. Ah, mas a minha cliente, ela acha caro o valor que eu estou cobrando. Ah, mas a minha cliente, ela tá achando, ela não paga esse preço. Ah, aqui na minha cidade não tem como eu cobrar este valor. São algumas das perguntas. Ninguém quer pagar o serviço que eu tô cobrando. Ninguém valoriza o meu trabalho. Isso, gente, é uma das várias frases que eu recebo no Instagram. Como que você cobra? Como que você consegue cobrar esse valor? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é um profissional que quer ser referência, que quer ser especialista em mechas, igual eu já falei nas lives anteriores, se você quer entrar no nicho de mechas e ser referência em mechas, se você hoje tem uma média de uma mecha que você cobra, digamos que R$400, só que esses R$400 você não sabe explicar para a cliente o que você vai fazer no cabelo dela. Você não sabe falar de uma forma técnica o que vai ser feito no cabelo dela. Você não consegue, de certa forma, entregar, às vezes, aquele resultado para sua cliente. A roupa, o jeito que você fala, a sua postura na hora que você recebe. Tudo isso vai ser avaliado para a sua cliente achar se aquele R$400 vai ser caro ou vai ser barato em relação àquilo que você está querendo vender para a sua cliente. Porque a gente é cabeleireiro, a gente é cabeleireira, a gente está vendendo um serviço, a gente está prestando um serviço. Então, tudo isso é avaliado da forma como que você se porta. Como que é isso? Como que é o ambiente onde que você está atendendo? É um ambiente onde a sua cliente chega e você explica para ela o que é o procedimento? Hoje você sabe explicar para a sua cliente o que é o procedimento que você vai fazer nela? Você consegue entender isso? Você consegue prestar um serviço para aquilo não ser um fator decisivo para ela, o preço não ser um fator decisivo? Eu falo isso, gente, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um ticket de cliente muito bom aqui dentro do salão. Minha cartela de clientes é muito boa mesmo, eu não posso reclamar. E isso foi construído de acordo com essa postura que a gente tem dentro do salão.
Como que eu projeto para cliente? Quando a cliente chega, como que eu abordo a cliente? Como que isso acontece? Você já parou para pensar, Anderson? Como eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu listei aqui para passar para vocês e eu quero que a gente vai fazendo uma autoavaliação junto para você entender o que eu estou te falando, o que é essa postura, o que é o entendimento técnico. Tudo isso vai fazer a sua cliente decidir entre ela perceber valor em você e ela não perceber valor em você. Como quando a sua cliente chega no salão, como que é seu salão? Como que é o seu salão no seguinte? É um salão extremamente tumultuado, é um salão onde que você está vestida, alinhada. Ai, Anderson, mas você está me falando que eu vou ter que comprar roupa cara, isso não estou te falando isso. Eu estou falando que a gente tem que vir bem apresentável com todo o recurso que a gente tem. A gente não precisa de ter a roupa mais cara, a gente não precisa de ter a blusa mais cara, a gente não precisa de ir para o salão. A gente pode passar um filtro solar no rosto. Eu sempre passo um filtro solar no rosto, né? Aqui tem o meu tom de pele, para minha pele ficar mais limpinha, mais homogênea. Eu sempre passo um filtro solar no meu rosto. Eu sempre preocupo com essa questão, porque isso é importante. Imagina se você chegasse num consultório de um dentista e esse consultório, o avental desse dentista, tivesse todo sujo, por exemplo, meio pigmentado, às vezes de vermelho, que poderia até parecer que às vezes era um pouquinho de sujo da gengiva de outro paciente. Você já parou para pensar o que você projeta? O que você ia projetar na sua cabeça? Que talvez aquele consultório todo dessa forma. Você poderia pensar que tudo isso que o aparelho que ele fosse usar, que a ferramenta que ele fosse usar, poderia não estar esterilizada. Já pararam para pensar? Sabe por que isso acontece? Deixa eu contar para vocês. O nosso cérebro, de todas as pessoas, ele está programado para julgar. A gente está programado para julgar sempre o outro. E isso acontece em todo tipo de situação. Eu estou falando isso, gente, mas é para você se colocar realmente, porque o que eu estou te passando uma aula hoje é de um atalho para você conseguir aumentar o seu faturamento. E isso, você não aumenta o seu faturamento, eu falo muito isso com as pessoas aqui dentro do meu salão. Eu falo, gente, eu não consigo ser para você o que você quer ser como profissional. Vocês como profissionais, vocês que têm que decidir quais profissionais eu quero ser. Você realmente quer ser um profissional de referência? Você realmente quer ser uma cabeleireira de referência? Você quer ser conhecida na sua cidade? Você quer receber pelas mechas que você faz? Ou você quer estar brigando no meio lá da galera que faz alisamento? Ou você quer estar brigando ali na faixa dos R$100, dos R$70? Qual posicionamento qual postura profissional e qual posicionamento você quer ocupar? Porque isso é importante. Você precisa de saber conversar com a sua cliente. E a cliente, gente, isso eu já não estou falando de situação financeira, eu estou falando que as pessoas hoje está muito mais difícil você vender um serviço. Está muito mais difícil você vender um serviço. Você tem que entender um serviço. Porque a cliente, ela pode, às vezes, não ter o dinheiro para coisa, mas ela junta o dinheiro se ela achar que o outro profissional que cobra mais caro, que vai oferecer um serviço que ela está procurando. Acontece isso aqui dentro do salão. Tem cliente aqui dentro do salão que junta o dinheiro para vir fazer o serviço aqui dentro do salão. Então, isso não é mais motivo. Pela postura, porque ela vê que ela está indo numa pessoa que entende do que ela está procurando. Boa noite, Daniela. Boa noite para a filha da Daniela. Vocês estão entendendo todo o processo que eu estou explicando para vocês de postura? Do que é uma postura? Então, deixa eu falar para vocês, para quem tem salão. Quero conversar agora para quem tem salão. E para quem não tem salão, que trabalha sozinho, que trabalha só você e a pessoa, para duas pessoas, para quem tem salão. Para quem tem salão, presta atenção. Como que são as pessoas da sua equipe?
Como que as pessoas da equipe, quando elas estão aguardando um cliente, como que essas pessoas ficam? Escoradas, porque é muito comum o cliente ficar... Eu tinha um auxiliar que quando ele trabalhava comigo e ele me entregava papel ainda, eu não pedia, né, hoje o meu auxiliar me ajuda, já pega o papel e já vai aplicando e tudo mais, mas antes ele me entregava o papel e era muito comum ele abrir boca perto do cliente, abria a boca, ele ficava escorado, assim, cansado. Qual a imagem que você passa para aquela pessoa? Eu escutei uma coisa, uma vez num curso que eu fui, de uma mulher que ela foi fazer as unhas num salão e ela virou e falou assim, nossa, já são 2 horas. Ela falou assim, já podia ser 7. O que isso significa? Isso significa que qual que é a imagem que aquela profissional passa para a cliente que está sendo atendida? Que ela não queria estar lá dentro. É a única imagem que você consegue entender é essa. É a única imagem que você consegue entender. Agora vamos fazer uma avaliação. Como que é você? Primeiramente, como que é você? Você, quando a sua cliente chega, como que você está esperando? Você está animado? Como que é? Eu sei, gente, que falar isso num atendimento 7 horas da noite é um absurdo eu falar isso. Mas como que tá a sua postura? Como que você é enquanto você está atendendo? Você é aquele profissional que você sabe explicar para cliente o que você está fazendo ou você não sabe explicar? Você é aquele profissional que seu cliente te pergunta o processo que está sendo feito, você sabe falar de uma forma técnica e clara? Ou você é aquele profissional que ainda usa algumas palavras que, de certa forma, não valoriza o você cabeleireiro diferenciado? Vai falando aí, pode ir falando. Quero saber o que quero que vocês comentem para eu saber o que vocês, se isso já aconteceu, pode falar, pessoal. No Pedro, olha para mim o que eles estão comentando. Como que vocês chegam hoje e projetam para cliente? Como que vocês se projetam mesmo? Eu falo isso muito com as pessoas da minha equipe e o Pedro está aqui, não me deixa mentir. Não é, Pedro? Pode falar se é assim ou não. Se eu não falo isso com o pessoal da equipe. Como que projeta? Como que você conversa com a sua cliente? Como que quando você sabe ou você não, você sempre está de cabeça, ombro caído, você está de arrastando tamanco, arrastando chinela, como que você está? Quem lembra de alguns salões de beleza dentro de novelas e dentro de séries, minisséries? Tem um que é muito comum da Grande Família e tem aquele também daquela que era Heloísa Périssé, que ela fazia. Quem lembra como que era o ambiente de salão? Tem o salão da Marilda, da Grande Família, ela fumava dentro do salão. Os caras que ela ficavam iam para dentro do salão, passava, ela gritava dentro do salão, era uma confusão. Isso, gente, é um exemplo do que não fazer. Aqui dentro do salão, vou contar um pouquinho para vocês. Minha equipe não é tão grande, tá? Assim, eu não gosto de ter uma equipe muito grande, muita gente, muito profissional, até porque eu tenho um jeito de trabalhar, eu gosto de estar com a minha cliente, de atender a minha cliente. As clientes gostam que eu faço no cabelo delas, tá? Então, isso são jeitos de trabalhar, estilos de trabalhar. Isso não significa se você quiser ter um salão enorme com 10 cadeiras que não vai dar certo, ou se você quiser trabalhar aqui com um salão com menos pessoas, que você atender um jeito que é mais próximo. Isso não significa também que não vai dar certo, porque super dá certo para mim. É um jeito que eu gosto de trabalhar, as clientes gostam de trabalhar, é um jeito que eu consigo ter uma troca legal com as pessoas, com as clientes, mas a minha postura profissional ela não muda. Tanto que no sábado eu atendi uma moça de Brasília, que ela mudou para Belo Horizonte recente, e ela veio pela manicure,
viu eu trabalhando, eu conversei com ela, a gente se acertou, né? Ela agendou um horário para fazer as mechas dela. E o que acontece? Quando todo o meu processo de abordagem da cliente é um processo muito explicativo. Eu explico muito para minha cliente. Então, eu dou realmente uma aula para minha cliente simples. Eu não falo com a minha cliente do jeito que eu falo com vocês. Mas eu falo com a minha cliente algo que elas vão entender e eu explico para ela se o cabelo dela tá poroso, por que ele tá poroso. Eu explico exatamente para ela, para a filha dela, para a mãe dela, para quem que tiver aqui, quem que for fazer o serviço, para ela entender. Eu explico sobre por que o cabelo dela chegou e o fundo de clareamento revelou. Por que revelou aquele fundo de clareamento? Uma cliente fez o cabelo dela em casa nesse período, o fundo de clareamento ficou todo exposto, eu consigo explicar para elas o porquê que aquilo aconteceu e o porquê ela não deve mais fazer aquilo em casa. Para a cliente repetir um procedimento desse em casa, ela tem que ser muito doida. Muito maluca mesmo, porque se ela entende que a cor desejada não é a cor aplicada e elas aplicam a cor que ela acha que é a cor do cabelo delas e aí revela outra cor, porque elas não entendem de fundos de clareamento, e isso eu explico para elas. Eu explico que existe um fundo de cor e aquele fundo precisa ser entendido para conseguir entregar o mesmo resultado, e que ela não entende disso, e que ela não consegue comprar esse tipo de produto, porque isso é só vendido com representante, então elas nunca vão conseguir fazer a mesma cor que nós, profissionais, conseguimos. Então, quando a gente explica isso, a cliente ela te vê com um olhar diferente, porque tem cliente que fala, nossa, ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca me explicou isso. Talvez seja por isso que as pessoas falam, ah, não, o Anderson é referência. O Anderson, eu posso ir lá no Anderson, que o Anderson ele entende do que ele está falando. Como que é? Como que vocês já fizeram essa autoanálise? Como que são as pessoas que trabalham dentro do salão? Se você não tem ninguém que trabalha dentro do salão, como que você é? Você é cliente que está mexendo no WhatsApp? Eu fico muito com o meu celular mesmo na mão, sempre estou mexendo na mão, sempre estou fazendo vídeo, stories, e ela já sabe, às vezes eu falo com ela aqui, vou fazer um stories aqui do seu cabelo, explicando, vou responder, elas acham aquilo o máximo e tudo mais, mas você é aquele profissional que fica mais no WhatsApp, não conversa com a sua cliente, não consegue trocar um diálogo, como que é a sua postura enquanto profissional? Ô Pedro, pega um pouquinho de água para mim, fazendo um favor. Como que você é? Isso tudo que eu tô falando, gente, é tudo que a gente faz de errado. É tudo aquilo é o que a gente não deve fazer, sabe? É aquilo que a gente não deve chegar com aquela cara. Tudo isso que eu falei para vocês é tudo que a gente não deve fazer de postura profissional. Por que eu falo isso? Porque eu tenho uma postura profissional de verdade, e isso é uma coisa que eu consigo reconhecer, porque isso eu criei ao longo dos anos. E como que eu criei isso ao longo dos anos? Eu entendo do que eu estou falando com a cliente, eu entendo que ela me perguntar, eu vou saber explicar isso para a cliente. E como que a gente adquire isso? Sem dúvida, com especialização, com cursos, e ao mesmo tempo eu vou passar para vocês algo de cursos que eu já fiz ao longo da minha carreira, para vocês hoje já mudar como postura profissional, porque quando a gente chegar lá no fim da jornada, quando você chegar amanhã no seu espaço de atendimento, quando você chegar amanhã dentro do local onde você trabalha, ah, Anderson, não, eu atendo a domicílio. Quando você chegar para conversar com a sua cliente na casa dela, aonde que você for atender, a sua postura ela tem que ser diferente, ela tem que mudar. E essa chave ela tem que mudar, porque se ela não muda, a cliente ela começa a achar caro o valor que você cobra, porque caro e barato é relativo àquilo que você mostra para sua cliente. É aquilo que você mostra como valor para sua cliente. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que você tem que ter um salão chique,
tá? Eu não estou falando que você tem que ter manobrista no seu salão, no seu espaço. Eu não estou falando nada disso, porque aqui não tem nada disso. Não tem nada disso e aqui eu consegui fazer isso. Então, é algo que é atendimento. Isso significa postura e a experiência que a cliente vai sentir em ser atendida por você, tá? Eu fui num curso, e esse curso que eu fiz em São Paulo, foi um curso que ele falou que quando a cliente está dentro do salão, isso, como eu disse no início da live, gente, nada do que eu falar aqui, tipo, tem que ser assim, tem que ser engessado, é algo assim, porque não tem nada disso. Tem cliente que você atende ela vai ficar super caladinha e tudo mais, e depois, ao longo do tempo, vocês vão, e quando vocês veem, vocês têm um vínculo maravilhoso. Então, isso é muito relativo até com o tempo que você atende a pessoa, né? Mas no seu primeiro contato com a sua cliente, você sempre tem que perguntar tudo para sua cliente em relação ao cabelo dela, a estrutura, ao que você vai fazer, o que ela já fez, enfim. Mas 80% do tempo você tem que deixar a cliente falar, ou seja, você tem que falar menos e ouvir mais a sua cliente. E 20% é você estimular a cliente a continuar a falando. Sempre que eu atendo a cliente a primeira vez, isso é muito sério, sempre acontece isso. Eu gosto muito de conversar, eu converso muito, as clientes gostam de vir para o salão para conversar mesmo, eu gosto de falar, elas gostam de me contar como que foi, como que está sendo, a gente conversa muito. Mas sempre que é o primeiro atendimento, que eu ainda não conheço o perfil dessa cliente, isso sempre acontece. Eu sempre sigo muito à risca disso, para eu entender, aquela cliente é uma cliente que gosta de falar, aquela cliente é uma cliente que não gosta de falar, como que eu vou me portar? Porque senão a cliente começa a falar, eu não deixo a cliente falar, eu passo na frente da cliente. Como que isso acontece? Como que isso acontece dentro do seu salão? Você hoje traz a sua vida pessoal toda para o seu cliente? Você não traz a sua vida pessoal toda para o seu cliente? Ah, Anderson, mas não tem como. Realmente, não tem cliente eu tenho cliente que tem 8 anos. Como que ela não vai saber um pouco da minha vida pessoal? Como que ela não vai saber um pouco quando eu vou viajar? Como que foi minha viagem? Nossa, eu comprei isso ali para minha casa. Isso, gente, eu estou falando isso que você não pode comentar com o seu cliente, nada disso. Mas como que é esse primeiro contato? Porque isso é importante. É porque o primeiro contato é aquilo que conta muito. Vocês já leram um livro que chama... Eu li esse livro na viagem, inclusive. Que em 90 segundos a gente persuade uma cliente como convencer alguém com 90 segundos. Vocês já leram esse livro? Quem não leu esse livro, ou quem não conhece, depois vocês leem. Que quando você está tendo contato com a pessoa, nos primeiros 15 segundos, a pessoa já sabe se ela vai gostar ou não de você. E em 1 minuto e meio, você já é capaz de convencer a uma pessoa do que você quer, enfim, de algum tipo de situação. Isso é muito importante, porque eu gosto muito disso. Inclusive, essa cliente de Brasília, ela me falou assim, você é um ótimo comerciante. Ela falou comigo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você sabe conversar, explicar, e as pessoas acabam fazendo aquilo que você explica, porque você explica bem, explica com clareza. E isso na verdade, ser um persuasivo. Isso é uma pessoa que tem persuasão. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando a gente trabalha dentro, isso gera confiança. Então, quer dizer que aquilo que eu falo para minha cliente, a cliente acaba acreditando. Por quê? Porque eu não sou aquele tipo de profissional que a cliente chega dentro do salão e eu vendo aquilo que ela não precisa. Não é isso. Eu vendo aquilo que ela precisa. E aquilo gera confiança e gera credibilidade. Esse do 80% falar, deixar ela falar, e 20% estimular ela a falar, isso é muito, muito, muito importante, tá? Outra que eu gosto bastante. E aí, galera, vocês estão gostando da live? Eu falo que não parece não ser uma live
Porque amanhã a nossa live vai ser montar mechas rápido. Como montar mechas rápido? Amanhã, se você tem dificuldade de montar mecha, se você demora a montar mecha, não perde a live de amanhã, porque amanhã vai ser aula prática. Então a gente sempre vai ter uma aula prática e uma aula teórica. Por quê? Porque o bom profissional, ele não pode ser só prático. Ele tem que saber ser persuasivo, ele tem que saber ser comerciante, ele precisa de saber vender o peixe dele. Porque imagina, se você só saber fazer mecha, você só monta mecha rápido, mas você não sabe vender para cliente que entra. Você não sabe aproveitar a cliente que é da manicure, você não sabe. Não adianta. O bom profissional, ele tem que saber projetar, ele tem que saber qual que é a postura dele. E uma das coisas que eu coloquei ele também não é o que você fala, mas como que você fala. Antes, no início da minha profissão, eu sou muito direto, assim, para falar. Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa direta. Mas no início eu era muito mais direto, porque eu era um direto de falar para cliente: nossa, mas seu cabelo tá muito quebrado. E às vezes eu sou expressivo também. Então aquilo eu não podia fazer assim, porque tem pessoas que não recebem aquilo de uma forma tão legal. Então a gente precisa de entender. E hoje, como é regra aqui no salão, a gente não faz nenhuma mecha sem teste de mecha. Então sábado mesmo a gente estava fazendo um teste, né, Pedro? Cliente saiu de Ouro Preto, que é uma cidade perto aqui, por indicação, e veio fazer um teste. Se passasse, ela ia fazer as mechas. E o cabelo dela chegou muito ressecado, muito poroso. Eu já tinha visto que o cabelo não iria passar, mas a gente faz teste para todo mundo e não seria diferente. A gente fez o teste e eu já comecei a explicar para a mãe dela, porque a menina era bem novinha, tinha 15, 16 anos. Então eu já expliquei para a mãe dela, comecei a explicar para ela também como que era todo esse processo da química, das luzes e tudo mais. Enfim, não passou. Mas se antes fosse, talvez eu falaria: nossa, o seu cabelo está muito seco. Você não percebe que o seu cabelo está muito seco, que está muito ressecado? Hoje a minha postura muda. Hoje eu chego: olha, o seu cabelo ele está muito ressecado. A textura do seu cabelo, você já sentiu? Qual produto que você vem utilizando em casa? Você faz uso de prancha? Até a minha voz muda, até a forma como a gente fala muda. Você faz uso de prancha em casa? Deixa eu te explicar, olha, essa parte cuticular do seu cabelo, que é a cutícula, eu explico para ela aonde que tem a cutícula, que é aonde que ela sente áspero, e eu explico isso para a cliente. Então, o que é importante? Se hoje você não entende algo técnico, é outro motivo que você vai ter que entender, você vai ter que se especializar, você vai ter que entender dessa parte estrutural do cabelo para você conseguir ser técnico com a pessoa, porque você não tem que ser técnico de chegar e falando algo que ela não vai entender. Tem cliente que vai super entender, mas tem cliente que não vai entender. Você tem que ser técnico e claro com a sua cliente, para você conseguir passar aquela mensagem que você quer passar, porque ela vai ver que você entende. Quando a gente é técnico e a gente entende e sabe passar de uma forma simples, ela vai passar a confiar em você. Isso tudo é postura profissional, gente. Por que é postura profissional? Porque é a postura que você está projetando para ela, é aquilo que você está despertando na mente dela. É o olhar que ela está tendo de você como profissional. Então, isso é uma postura profissional. Porque se você é aquele profissional que não sabe avaliar um cabelo, que você não sabe avaliar se o cabelo precisa de uma hidratação, se o cabelo precisa de tratar a parte cuticular, se você precisa de voltar proteína, se você precisa de voltar queratina, voltar elasticidade, se você não consegue identificar isso, você já não consegue ser técnico, porque se você não consegue identificar, você não consegue explicar. Vocês lembram quando eu falei que tem muita gente falando, eu tenho muito medo de fazer mecha, e eu falo, gente, a gente tem medo de fazer aquilo que a gente não sabe. Na hora que você entende e aprende de uma forma simples, você não tem medo mais. Teve uma pessoa que falou esses dias, eu estava viajando e falou, eu tenho muito medo de esfumar. Todo mundo tinha medo antes, todo mundo tem um pouco de medo para começar, mas você
tem conhecimento, você hoje já fez algum curso, você já fez alguma aplicação, você já viu que não precisa de ter medo, que é uma coisa simples, porque se você tem medo, mas você não procura meio de você tirar o seu medo, de você vencer o seu medo, de você passar aquela barreira, não tem como você não continuar tendo medo. Ou então você vai perder seu medo errando no cabelo das pessoas. É duas alternativas. Não tem muito o que correr. Não tem muito da onde você fugir. Se você pode ter medo, né? Você vai ter medo. E você está fazendo o quê para você ter? O que você está fazendo para a sua postura como profissional melhorar? Como que você chega dentro do seu salão? Você é aquela pessoa que está dentro do seu salão funciona de 7 às 19, você está lá, ou você deu o horário e você já vai embora? Qual que é a postura? Qual que é a imagem que você passa para quem te procura? Tudo isso representa, pessoal, porque postura profissional não é só a postura que você está lá, assim, é toda a linguagem que você tem com a pessoa. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Vocês já pararam, já aconteceu casos, assim, de pessoas me contando que a cliente viu o cabeleireiro fazendo assim pelo espelho. Quem que me contou, Pedro? Você lembra? Quem contou? Quem fez? Não, então, alguém aqui dentro do salão me falou que tipo assim, que o cabelo fez como se o cabelo da cliente tivesse muito com problema e fez uma cara de tipo assim, nossa, sabe? De um jeito muito. E o cliente, pessoal, deixa eu falar para vocês, o cliente, ele sai de um salão para o outro. Deixa eu te explicar. Para um cliente sair, para um cliente novo chegar no seu salão, ele tem que ter saído de um outro salão. E para acontecer isso, tem um custo para o cliente. Porque o que acontece? Sábado mesmo aconteceu um caso aqui dentro do salão da cliente ter falado que ela fez um procedimento com outro profissional, e aí ela contou todo o que aconteceu, o processo, assim, e teve um custo para ela dessa mudança, dessa pequena mudança, do pequeno deslize pelo fato de eu não ter horário no final do ano, teve um custo para ela, porque alterou toda a cor do cabelo dela. E para arrumar tem um custo financeiro, tem um custo que pode ser que a gente não consegue entregar aquele cabelo de imediato para ela do jeito que estava, justamente pela uma mudança. Então, às vezes, tem um custo alto para o cliente ele sair do seu salão e ir para um outro salão. Então, a gente tem que pensar nisso. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Nunca pararam para pensar? Já pararam para pensar nisso? Ou nunca pararam? Deixa eu carregar os comentários aqui. Quanto tempo de espera você pode falar? Quanto ao tempo de espera, você pode falar um pouco, tipo, horário de espera de uma cliente para outra? Tiago Dias tá falando. Ai, tem um barbeiro aqui no salão. Não pode matar, porque senão dá cheiro forte. E não pode matar animais, né? Pessoal, atrasos e tempo de espera. O Thiago pediu para me falar um pouco disso. Deixa eu falar. Aqui no salão não tem esse tipo de atraso, a gente não atrasa, justamente porque a gente hoje está trabalhando com esquema de uma agenda muito bem controlada para não ter esse tipo de atraso. Se a gente vai ver que vai atrasar um pouco, a gente já manda mensagem para cliente antes, tipo assim, olha, a gente está um pouquinho atrasado, com 1 hora, às vezes a gente consegue ver isso, para ela segurar um pouco, tipo 10, 15, 30 minutos na casa dela, ao invés dela atrasar aqui dentro do salão, até porque não está podendo ter muitas pessoas dentro do salão. Então, se você não tem uma estrutura onde você consegue espaçar muito, é muito importante você pensar isso. Tempo de espera. A gente não tem isso aqui dentro do salão mesmo, porque a gente trabalha. A gente eu não consigo, sou eu, viu, gente, como profissional Anderson, eu não consigo
e ter aquele tempo de espera, de deixar a cliente esperando, de deixar a cliente aqui dentro esperando, eu começo a ficar nervoso, e aí o Pedro já veio trabalhando nesse mesmo sentido que eu, a Ariane da mesma forma. Então, tudo isso aqui dentro do salão, a gente é muito voltado para a cliente chegou, o máximo que ela espera na recepção, na cadeira é 10, 5 minutinhos, ou então a gente já chega, já começa a preparar. Isso é muito importante, porque quando a cliente é atendida na hora certa, isso gera uma experiência diferente para a cliente também, tá? Galera, deixa eu falar com vocês uma coisinha. Deixa eu virar aqui, Pedro. O que vocês acharam da live? Me falam aqui. Olha, tem perguntas. Podem me falar o que vocês acharam da live 8h47. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa foi a primeira live da jornada do especialista em mechas. Por que, Anderson, que você escolheu esse tema? Porque é postura profissional. Para mim, é o caminho que você vai seguir e é a escolha que você vai ter se você quer ser uma boa profissional, se você quer ser uma cabeleireira especialista, se você quer ser uma referência, porque a referência, ela importa de acordo com como que é a sua postura, como que você projeta para sua cliente, tá? YouTube e Facebook, por favor, prestem muita atenção no que eu tô falando com vocês, Instagram também, porque tudo que eu tô falando com vocês, gente, foi tudo coisas que eu levei muito tempo para aprender. E é engraçado que, às vezes eu falo as coisas aqui dentro do salão, com os profissionais que trabalham, eu falo assim, escuta o que eu tô te falando, vai passar um tempo e você vai me falar que aquilo que eu te falei fez sentido. E aí passa nem 2 meses fala, nossa, Anderson, aquilo que você falou é verdade. Por quê, gente? Porque é um tempo de carreira. Eu vivi, tem 10 anos que eu vivo, que eu todos os dias salão, todos os dias cliente. Então, o que eu tô falando para você é para você não gastar o mesmo tempo que eu gastei 10 anos para você conseguir faturar de 5 a 10 mil reais, tá? Que você consegue ultrapassar isso com muito mais rapidez, porque você se tornando referência, e como que você se torna referência? Projetando, eu amei, quero te agradecer por tantas dicas que nos ajudam no dia a dia, eu amo você, seu trabalho, obrigado por tudo. Obrigado, Rafa. De verdade, vamos ver essas perguntinhas aqui, o que tem? Qual o nome do livro? O nome do livro, galera, e qual o número do livro, tenho muita dificuldade de conversar. O nome do livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? É um livro que realmente é poder de persuasão. E é como você vai entender o jeito como que você conversa com a sua cliente, como que você se projeta com a sua cliente, como que é a sua postura como seu cliente. E eu falo para vocês, é muito importante você ter isso para você saber conversar com a sua cliente. A cliente hoje ela entende aquilo que você quer passar. Então é muito importante que você entenda isso. Fiquem com Deus de verdade.